Com a dengue não se brinca, então faça parte do exército contra o mosquito. Veja se em sua casa existem criadouros e acabe com a chance da dengue se espalhar. Água parada, vaso de plantas, caixas d'água, ralos, pneus velhos, bebedouros de animais e muitos outros criadouros podem estar aí, escondidos na sua casa. Prefeitura de Mojimirim, cidade sustentável. A notícia sobre a cassação do prefeito Gustavo Stupi do PDT vem gerando muita repercussão. No final da tarde desta quarta-feira foi divulgada a decisão da Justiça Mojimiriana condenando Stupi por contratação irregular da empresa Endogastro. Nas redes sociais, a notícia rendeu muitas postagens e comentários. A maioria deles era favorável à cassação. A oposição ao governo municipal também se manifestou nesta quinta-feira. Esse foi o caso do PSDB. A vereadora Maria Helena Scudeler de Barros, líder do partido na Câmara, acredita que a cassação, mesmo cabendo recurso, trará mais insegurança político-administrativa. Me preocupo com o que vai ser desse processo jurídico, né? Dessa situação em que dá uma instabilidade na cidade. Pelos 4 cantos da cidade, o assunto é a cassação do prefeito Stupi. O PSB foi o partido que há cerca de 2 anos denunciou ao MP a possível irregularidade na contratação da empresa Endogastro, feita pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde, que à época era presidido pelo prefeito mojimiriano. O ex-prefeito de Mojimirim, o PCBista Paulo Silva, disse que o partido esperava uma decisão favorável. Cria uma instabilidade imensa dentro da própria administração, né? Eu acho que o pior de tudo isso é a população, né? Como é que fica? Olha bem a situação de Paulínia, por exemplo. Entra prefeito, sai prefeito toda hora, ninguém sabe quem é o prefeito, até quando continua. E os programas de governo, né? A sua descontinuidade, a sua insegurança. Então, para a cidade é muito ruim. Mas isso é consequência do quê? De uma série de erros que vem ocorrendo desde o início do governo do Gustavo Stupi. A cassação do prefeito ganhou repercussão na mídia local, regional e nacional. Antes das 8 da manhã desta quinta-feira, em Mogi Guaçu, a derrota do prefeito Stupi junto à Justiça era o assunto destaque entre as autoridades. Prefeito, vice-prefeito, vereadores, representantes de instituições estavam no desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade guaçuana. O prefeito Walter Caveanha, do PTB, disse que ficou surpreso e foi cauteloso ao comentar o assunto. Eu vi com muita surpresa isso. Eu acho que não é bom, isso cria um desconforto, né, uma insegurança e sabemos lá quais foram as razões principais. E eu também não tive ainda a oportunidade nem de conversar com o prefeito, né, que a gente convive junto das nossas reuniões constantes aí. Walter Caveanha, Paulo Silva e Maria Helena Scudeler de Barros estão na lista de políticos experientes, tanto em Mojimirim quanto em Mogi Guaçu. O prefeito guaçuano, o ex-prefeito e a vereadora mojimirianos foram unânimes em afirmar que a condenação de Stupi trará reflexos negativos para Mojimirim. Insegurança, instabilidade no governo e descrédito junto aos governos estadual e federal para conseguir recursos e benefícios foram citados pelos políticos. Você imagina as autoridades estaduais, os secretários de Estado, os deputados que poderiam estar ajudando o Mojimirim, eles também vão se sentir inseguros em ajudar a cidade perante um governo instável, né? Uma sucessão de erros, né? Uma sucessão de condenações na justiça. Os próprios deputados, secretários de Estado, os deputados federais ficam inseguros em ajudar uma administração que não se sabe até quando vai continuar. Então, para a cidade é um grave prejuízo. Hoje o prefeito não me traz segurança. É um momento muito difícil. Faltou, né? Faltou um pouco de juízo. São 2 anos, bens bloqueados, cassação, um mandato cassado. É muito cedo para ter já tanto histórico problemático. Eu não sei ainda como que está todo esse processo,
mas que isso é ruim para todo mundo, é ruim para a cidade, é ruim para todos, né? Conforme já divulgado ontem pelo canal aberto, por determinação da Justiça, em primeira instância, o prefeito Gustavo Stupi foi condenado à perda da função pública. A mesma condenação foi feita ao vereador Ari Macedo. Ontem, o promotor concedeu entrevista sobre o assunto. É uma decisão de primeiro grau, o que significa que é uma decisão do juiz local, do juiz de Mojimirim, em razão de um processo que o Ministério Público moveu à época contra o prefeito municipal e o secretário municipal de saúde, porque tinha sido apurado então que o prefeito municipal, como presidente do consórcio intermunicipal de saúde, contratou a empresa que o Dr. Ari era um dos sócios para serviços médicos. A partir disso, o Ministério Público entendeu que era o caso de improbidade administrativa e entrou com esse processo. E a juíza da segunda vara proferiu a sentença, condenando então o prefeito e o então secretário, atual vereador, nas sanções de improbidade administrativa. As condenações de Stupi e de Ari Macedo podem ser contestadas. O prefeito e o vereador podem impetrar com recurso junto ao Tribunal de Justiça em São Paulo. O presidente da OAB de Mojimirim, André Barbosa, explicou que a decisão precisa ser publicada no Diário Oficial e, a partir desta data, o prazo de recurso é de 15 dias. Enquanto isso, Stupi e Dr. Ari continuam nos cargos. A partir dessa decisão, que deverá ainda ser publicada no Diário Oficial, a partir daí o prefeito terá o prazo para o recurso. Portanto, a partir da publicação dessa sentença é que contar-se-á o prazo para esse recurso. Esse recurso ele pode ser apresentado com efeito suspensivo ou efeito devolutivo. Sendo acolhido o efeito suspensivo, o prefeito permanecerá no cargo enquanto tramita o recurso. No efeito devolutivo, ou seja, se o tribunal não acatar o pedido do efeito suspensivo, ele terá que responder o processo, digamos assim, o processo tramitará com o prefeito fora do cargo. Segundo o presidente da OAB, é difícil estimar prazos de julgamento pelo TJ, mas considerando que o caso se trata de cassação, é possível que os magistrados agilizem a análise do recurso. Por ser uma situação, digamos assim, de cunho político que abrange toda uma questão de uma cidade, eu creio que deva ser um prazo razoável, não um prazo comum, né? Mas é difícil nós falarmos em questão de prazo quando se trata do Tribunal de Justiça. Mas eu creio que, para o caso específico, será dada uma atenção especial. O prefeito Gustavo Stupi foi procurado para falar sobre o assunto, mas está em viagem a Brasília. Segundo a prefeitura, o compromisso já estava agendado. O advogado do prefeito, Wilton Luiz da Silva Gomes, informou à reportagem do jornal Impacto que vai recorrer da decisão e espera reverter a condenação no Tribunal de Justiça. O vereador Dr. Ari Macedo estava em cirurgia hoje à tarde, segundo informou uma pessoa que atendeu o celular. Ele não retornou a ligação até o final desta edição.